Olá, olá, meus amores, minhas amoras e meus amigos. Como vão vocês? Bom dia a todos. Muito obrigada por chegarem a mais uma aula de português. Essa é a nossa quinta aula de análise morfológica. Sim, a gente vai continuar mais um tempinho nesse assunto. Esse é um dos conteúdos mais importantes, e a análise sintática são um dos conteúdos mais importantes para a gente entender português. Então, bora lá, que a gente tem bastante coisa para aprender hoje. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Todo mundo saudável? Todo mundo em casa? Não se esqueçam de deixar o nome completo de vocês e a turma aqui no chat para que a gente possa identificar vocês. E não vamos começar antes de fazer o que a gente já está fazendo nas nossas últimas aulas, que é fazer uma revisão. Afinal, a análise morfológica é um conteúdo muito extenso. E se vocês perderam alguma coisa, sempre lembrando, se vocês perderam alguma semana de aula, se vocês ficaram com dúvida em alguma questão ou em algum assunto, todas as aulas estão gravadas aqui no YouTube, então só dá uma olhadinha. Vocês podem assistir quantas vezes precisarem. Todos os conteúdos que a gente passa aqui em sala de aula, então essas apresentações em PowerPoint, o material apresentado nos plantões de terça-feira, os exercícios, tudo isso tá organizadinho lá no Moodle. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, podem ir lá. E lembrando, eu, o Richard, a Bruna, a gente sempre está disponível no WhatsApp para o que vocês precisarem. Tem alguma dúvida? Crise existencial? Não está conseguindo estudar? Fala com a gente que a gente vai tentar ajudar vocês, tá bom? Revisão de análise morfológica. Afinal, o que raios é essa análise morfológica que a gente está falando todas as semanas? A análise morfológica é o estudo da classe de palavras. O que isso significa? Que essa é a quinta parte de um estudo sobre a função do que cada palavrinha, qual a função que cada palavrinha desempenha em uma frase, em um texto. Até agora, a gente já viu algumas classes gramaticais. A primeira delas foi o substantivo, que é responsável por nomear as coisas, os objetos e as pessoas. Então, cadeira é um substantivo comum, porque ele dá nome àquele objeto que foi feito para sentar. Maria é um substantivo próprio, porque ele é um nome comum de uma pessoa, de uma marca, de uma loja. Substantivo é feito para nomear. Substantivo são nomes. Numeral, como o próprio nome diz, ele tem como objetivo quantificar objetos, né? Então, se a gente fala uma cadeira, é um numeral. Duas cadeiras, um terço de um terço da barra de chocolate, né? Chegou em primeiro lugar. Todos esses elementos numéricos que a gente utiliza nos nossos textos, na nossa vida cotidiana, são representados pelos numerais. Artigo são responsáveis pela definição e acompanhamento dos substantivos. Então, quando a gente fala a cadeira, a gente está utilizando o artigo a para acompanhar o substantivo cadeira, né? E se a gente fala a menina, o menino, o artigo está se flexibilizando de acordo com o gênero que a gente está tratando. O adjetivo tem a responsabilidade de caracterizar, então dar qualidades ou dar defeitos para aquilo que a gente está falando, para o substantivo, né? Então, por exemplo, se eu falo cadeira azul, azul está caracterizando o substantivo que é cadeira. Se eu falo cadeira quebrada, cadeira cara, cadeira bonita, todas essas qualidades, essas características são definidas como adjetivos. A preposição é a classe gramatical que tem o objetivo de conectar e dar sentido a uma frase. Então, como a gente sempre usa esse exemplo, vou ao banheiro. Quem vai a algum lugar ou para algum lugar. Então, esse vou ao banheiro, né? Ele é uma preposição porque ele tá conectando e dando sentido para essa frase. Brinco de ouro. Se esse brinco ele é feito de algum material, ele é feito de algum material. Então ele é de ouro, né? Então, sempre fazendo essas perguntinhas pro substantivo para entender qual é a preposição mais adequada a utilizar ali. E as nossas duas últimas aulas foram de
pronome. Eles são responsáveis por acompanhar, fazer referência ou substituir o substantivo. Então, se eu falo para vocês, Maria foi ao supermercado, ponto. Maria achou tudo caro. Isso fica repetitivo, certo? Esse texto fica repetitivo, cansativo. Geralmente o que a gente faz? Maria foi ao supermercado, ela achou tudo caro. Ela é um pronome pessoal do caso reto que está substituindo o Maria, né? E está fazendo referência também, porque o Maria, ele já foi falado na frase, não precisa repetir. E a gente viu que tem vários usos do pronome, tem várias classes de pronomes, então a gente tem os pronomes possessivos, os pronomes indicativos, tudo isso está nas duas últimas aulas que a gente teve de análise morfológica, beleza? Antes de começar a nossa matéria em si, mas já começando a nossa matéria, eu vou dar alguns minutinhos para vocês me responderem aqui no chat. Por favor, não me deixem falando sozinha. O que vocês estão fazendo nessa quarentena? Eu quero saber. O que vocês estão fazendo? Vocês estão assistindo série? Vocês estão ouvindo música? Vocês estão aproveitando para cozinhar alguma coisa? Para jogar jogos? Para estudar? Para gravar TikTok? O que vocês estão fazendo? Bom, para não ficar esse silêncio constrangedor, porque é muito estranho eu ficar olhando para o computador em silêncio, eu adoraria muito estar fazendo isso em sala de aula, conversando com vocês. Continuem comentando aqui no chat o que vocês estão fazendo e eu vou compartilhar o que eu estou fazendo, né? Eu tô cozinhando bastante, eu tô lendo bastante, tô colocando as séries do Netflix em dia, tô trabalhando bastante em casa, né? E eu quero saber de vocês o que vocês estão fazendo nessa quarentena. Como vocês estão lidando com isso também? Tô tomando bastante água, vocês provavelmente vão me ouvir tomando água durante as aulas, que já é comum. Bom, o que eu queria dizer com essa pergunta, além de saber o que vocês estão fazendo, é dizer que quando você diz que ouve música, que come comida, que está gravando vídeo, que joga videogame, que estuda para as provas, que está assistindo série, que está dormindo, além de serem coisas que estão nos ajudando a passar por esse momento da pandemia, da quarentena, tudo isso que a gente está fazendo, tudo isso que está em amarelinho aqui na tela e tudo isso que vocês responderam, tudo isso é um verbo. A gente vive verbo todos os dias, né? Então, antes de ser uma classe gramatical com vários tempos verbais, antes de ser aquela classe gramatical que a gente fala, meu Deus do céu, o que é um futuro do pretérito? Como tem um futuro do passado? Como assim? Eu quero dizer que vocês sabem o que é verbo, porque todos nós vivemos verbo todos os dias. Assim como eu já disse em sala de aula, vocês só não sabem que sabem. Então, bora pro conteúdo, moçada. O verbo, ele é sempre uma ação, um estado ou uma ação da natureza. Como assim? Quando eu falo que o verbo ele é uma ação, ela corre muito rápido. Correr, andar, cantar, dormir, todos esses são verbos de ação que a gente consegue entender que a pessoa está fazendo uma atividade, está atuando em alguma coisa. Por exemplo, ela corre muito rápido. E se eu falo para vocês, eu sou bonita, eu estou cansada, eu sou inteligente. Esses são exemplos de verbo que são um estado. É a forma com que você se encontra, você se enxerga, você se identifica nesse momento, que também é um verbo, só que diferente da ação, que a pessoa está definitivamente praticando alguma coisa, o estado é algo mais interno, né? Então, eu sou, eu estou, entenderam? E a gente também encontra verbos em ações da natureza. Então, choveu muito, nevou no sul do país, que mais, gente? Ventou muito forte. Todas essas ações da natureza, elas também são verbos, só que nenhum humano que está
executando aquilo. Aquilo é uma obra da natureza. Esses são os tipos de verbo que a gente tem: de ação, de estado e natureza. A gente começou a falar sobre as classes variáveis, as classes gramaticais variáveis, lá em substantivo, né? E vamos relembrar um pouquinho o que é uma classe variável. Uma classe variável é aquela que se altera de acordo com o gênero, feminino ou masculino, com o número, singular ou plural, ou com outros elementos. Então, o verbo, ele é uma classe gramatical variável, tá bom? E ela é variável de acordo com... Aí vai seguir alguns elementos que vão fazer o verbo ser variável. O primeiro deles, pessoa do discurso. A gente já aprendeu sobre a pessoa do discurso lá em pronomes. Então, a primeira pessoa é quem fala. Eu estou falando, converso, nós, continua sendo, né, a primeira pessoa quem está falando, nós conversamos. Segunda pessoa é com quem eu estou falando, né? Então, tu conversas, vós conversais, né? Vamos lembrar que o você não é um pronome pessoal do caso reto, é um pronome de tratamento. Isso a gente aprendeu na nossa primeira aula de pronomes, beleza? E a terceira pessoa do discurso é de quem eu estou falando. Ele e ela conversa, eles e elas conversam. Outro elemento que vai fazer o verbo se ser variável, se flexionar, se flexibilizar, desculpa, é o singular ou plural. Eu ando, tu andas, ele e ela anda. Singular. Nós andamos, vós andais, eles e elas andam. Plural. Outro elemento que vai fazer o verbo ter essa variação. Um elemento importante também é o tempo. Tem o passado, que também é chamado de pretérito. A gente, para analisar verbo, a gente vai usar mais o termo pretérito. Mas quando vocês ouvirem o termo pretérito, saibam que a gente está se referindo ao passado. Então, pretérito. Eu saí de casa. Isso se refere a um tempo passado. Ontem eu saí de casa. Semana passada eu saí de casa. Neste mesmo dia, ano passado, eu saí de casa. Ok? Presente, a gente está falando do momento atual. Eu saio de casa. Não deveriam, gente, fiquem em casa. Mas, momento presente, eu saio de casa. Eu saio de casa todos os dias. Eu saio de casa para trabalhar todas as manhãs. Momento presente. Futuro, algo que ainda vai acontecer. Eu sairei de casa, né? Quando essa pandemia acabar, eu sairei de casa, certo? Eu sei que isso parece um pouco bobinho de explicar, mas verbos, eles lidam muito com essa questão de tempo. A gente vai aprender isso mais pra frente, mas é bom deixar claro essa noção de tempo. Pretérito, presente e futuro. A gente também tem os modos, né? Então, o que são os modos? Vamos lá. O modo indicativo de um verbo, ele indica um fato, uma certeza. Quando vocês verem modo indicativo, tenham noção de que é algo que está indicando, né? Vamos supor que eu estou... Só para vocês lembrarem melhor, né? Indicativo, eu estou indicando algo, estou indicando que aquilo é correto. Subjuntivo, ele indica um desejo, uma possibilidade, né? Ele é mais abstrato, assim, ele não é concreto como o indicativo. E o imperativo, como o próprio nome diz, vocês podem lembrar, imperativo, imperador, que dá ordens, que manda nas coisas, ele se refere a um pedido, a um conselho ou a uma ordem. Então vamos lá. Indicativo. Não sair de casa ajuda a combater a pandemia, certo? Isso é um fato, isso é uma certeza. Não sair de casa ajuda a combater a pandemia. Se eu fosse falar sobre o desejo, a possibilidade do subjuntivo, o que eu diria? Se eu pudesse sair de casa, eu iria jogar futebol. Viram? Ele se refere a um desejo, a uma possibilidade. Se eu pudesse sair de casa. Ok? E imperativo, não saia de casa. É um conselho, é uma ordem, é um pedido, certo? Esses são os modos verbais.
E aí, a gente já pegou essa primeira coisinha, essas primeiras coisas que fazem você entender o que é um verbo. A gente vai para tempos verbais, que é a coisa que a galera mais assusta quando fala de verbo. Até tomar uma aguinha aqui. Para entender tempos verbais, você precisa de tudo isso que a gente acabou de falar, né? Então, saber a questão de gênero, saber a questão de primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, mas principalmente você precisa ter a total noção de tempo, pretérito, presente e futuro e o modo, né? Vamos recapitular aqui. Indicativo indica uma certeza, então ele está indicando um fato, uma verdade, uma certeza, né? Uma afirmação. O subjuntivo, ele indica um desejo, uma possibilidade, e o imperativo, ele vem para indicar uma ordem ou um conselho. Como isso funciona na prática? A gente tem os tempos verbais do indicativo. São eles, esses daqui. Meu Deus, quanta coisa. Calma, é bem tranquilo, gente. É bastante coisa, mas a gente sabe. A gente só não sabe que sabe. Então vamos lá. Presente do indicativo. O que ele significa? É uma frase, é um verbo atual. É uma verdade, é algo que habitualmente acontece. Então vamos lá. Como exemplo, eu coloquei aqui. Eu estudo aos sábados, né? Eu estudo aos sábados. Eu dou aula aos sábados. Eu descanso aos sábados. Está acontecendo no presente? Sim, é uma verdade, é algo habitual, é algo atual. Vamos lembrar do tempo presente. Eu estudo aos sábados. Tranquilo, certo? Pretérito perfeito do indicativo. Vamos sempre lembrar aqui o modo da qual a gente está falando, né? Pretérito perfeito. O que é o pretérito? Pretérito é o passado. Perfeito. Por que perfeito, gente? Perfeito porque ele foi concluído. O verbo, a ação que a gente está se referindo, ela já aconteceu, encerrou, foi concluída perfeitamente. Eu estudei no sábado, né? Se a gente fosse dizer do sábado anterior, eu estudei no sábado anterior. Pronto, acabou. Concluí essa ação. É um passado perfeito, é o pretérito perfeito, né? Por que eu estou enfatizando o perfeito? Porque logo abaixo a gente tem o pretérito imperfeito, né? Se em cima o perfeito ele indicava a conclusão de uma ação, o pretérito imperfeito ele não indica a imperfeição, mas ele quer dizer que essa ação não foi concluída. Ela aconteceu várias e várias vezes, repetidamente. Aqui aconteceu várias vezes. Então vamos lá. Ano passado eu estudava inglês. O que isso significa? Que no ano anterior eu estudei por um tempo inglês. Eu estudava várias vezes. Isso aconteceu várias vezes. Entendeu? Para vocês não se confundirem com esses dois pretéritos. Se eu chego para vocês e digo, gente, quando eu era criança, eu viajei para o Rio de Janeiro. Quando eu era criança, eu viajei para o Rio de Janeiro. O que vocês vão entender? Que em um momento específico da minha infância, um momento aleatório, eu viajei para o Rio de Janeiro, voltei para São Paulo. É isso, eu concluí essa minha ação de viajar, certo? É um pretérito perfeito. Viajei uma vez, concluiu, já aconteceu, fechadinho. Se eu chego para vocês e falo, gente, quando eu era criança, eu viajava para o Rio de Janeiro. O que isso dá a ideia? Dá a ideia de que isso aconteceu mais de uma vez. Se eu viajava para o Rio de Janeiro, eu viajava mais de uma vez, várias vezes. Dá uma ideia de abertura, de que não foi algo concluído. Logo, é o pretérito imperfeito, certo? A gente chega no pretérito mais que perfeito, né? Porque não é suficiente com perfeito e imperfeito, a gente tem que ter um mais que perfeito. Porque a nossa língua é muito rica. Ela não quer ser simples, ela quer ser muito rica, né? O que é o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito, ele é um fato que aconteceu antes de uma ação passada. Então vamos lá, a gente está falando de uma ação passada, uma coisa que aconteceu antes dessa ação.
Confuso? Sim, vamos lá. Quando a minha mãe chegou, eu já tinha estudado. Você tá lá, um indivíduo bonitinho, e aconteceu que sua mãe chegou do trabalho, certo? Ela chegou do trabalho. Vamos dizer que você está conversando comigo às 7h30. Sua mãe chegou do trabalho 7 horas. Você falou, quando a minha mãe chegou do trabalho, 7 horas, eu já tinha estudado. Você terminou de estudar 6h30, entendeu? Quando você vai se referir a esse término de estudo às 6h30, a gente está falando de uma ação de um pretérito mais que perfeito, porque a gente está falando de duas ações que aconteceram no passado. Sua mãe chegou, e quando a sua mãe chegou, você já tinha estudado num passado antes dela chegar. Ficou claro isso? Então, vamos de novo. Você está conversando comigo às 7h30 da noite. Você fala para mim, quando a minha mãe chegou às 7 horas, né? Então, vamos lá. Quando a minha mãe chegou, eram 7 horas. Antes disso, eu já tinha estudado. Então, é uma ação antes de um passado mais que perfeito. Tranquilo? Nesse caso e no caso do futuro do presente que está aqui embaixo, tem a conjugação verbal entre parênteses. Por quê? A forma direta de dizer, a forma direta de conjugar o verbo estudara no pretérito mais que perfeito seria o verbo estudar, desculpa. O verbo estudar no pretérito mais que perfeito seria estudara. Quando a minha mãe chegou, eu já estudara. Eu estudara, certo? Só que essa conjugação verbal está em desuso. A gente não usa mais esse tipo de conjugação verbal. A gente usa tinha estudado. E a gente vai ver mais para frente o que é uma locução verbal, o que é o uso desses dois verbos. Porque tinha também é um verbo. Tinha é o verbo ter, né? Mas, para vocês saberem qual seria a conjugação direta desse verbo, tá aqui entre parênteses, mas saibam que a gente não usa isso no cotidiano, tá bom? Mesma coisa que acontece aqui, ó. Estudarei. Futuro do presente. Estamos vivendo agora no momento presente, certo? Qual é o nosso futuro? A coisa que ainda vai acontecer, certo? Então, o futuro do presente é a coisa que ainda vai acontecer. De tarde, eu vou estudar. De tarde, hoje, no sábado, eu vou estudar. É isso, é bem simples. A gente está, né? É o que eu falei para vocês, gente. É simples. Os nomes são complexos, mas é simples. Só é necessário que vocês leiam e entendam o nome de cada tempo, porque eles já estão dizendo o que eles são, né? Então, futuro do presente. Se o nosso presente é agora e a gente está falando do futuro desse presente, é uma coisa que ainda vai acontecer. De tarde eu vou estudar. A forma direta de conjugar no futuro do presente o verbo estudar seria estudarei. De tarde eu estudarei. Só que, assim como no caso acima, a gente não usa esse tipo de linguagem. Então, de tarde eu vou estudar, é o que a gente faz. E, de novo, a gente está fazendo uma locução verbal, que é o uso de dois verbos. A gente já vai ver isso, tá bom? Por fim, a gente tem o futuro do pretérito. Se o futuro do presente é algo que vai acontecer e que a gente sabe que vai acontecer nesse nosso momento atual aqui, o futuro do pretérito, né? Pretérito é passado. Então é como se a gente estivesse dizendo uma coisa que no passado a gente achou que ia acontecer, mas não aconteceu, né? Algo que era esperado, só que não rolou. Então, por exemplo, eu estudaria em sala de aula se não fosse o coronavírus. Eu viajaria, né, nas minhas férias se não estivéssemos em uma pandemia, certo? O futuro do pretérito, o que ele significa? Significa algo que no passado a gente achava que ia acontecer, mas não aconteceu. Aconteceria. Eu estudaria, né? Eu estudaria francês se eu tivesse mais tempo, certo? Esses são os tempos do indicativo. Tranquilo? Dúvidas? Vamos passar para o próximo.
A gente tem os tempos verbais do subjuntivo. Vamos lembrar que o subjuntivo ele se refere a um desejo ou a uma possibilidade. Então, a gente tem o presente do subjuntivo, que significa um desejo, uma probabilidade, que é tomara que amanhã, tomara que faça sol amanhã. Tomara que faça. É um desejo, sabe? É uma possibilidade, é um pedido, sabe? Tipo, é um pedido assim ao universo. Poxa, tomara que faça sol amanhã, né? Geralmente, esses verbos eles são conjugados junto com que. Tomara que faça sol. Pretérito, lembrando que pretérito é o passado. Imperfeito, se no indicativo a gente viu que perfeito é algo concluído, é algo fechadinho, imperfeito é algo que não foi concluído, não está fechadinho. Um passado imperfeito, passado não concluído, um pretérito imperfeito, algo que poderia ter acontecido, né? Se ela se informasse mais, não espalharia boatos. Se eu tivesse estudado mais, não teria tirado uma nota ruim na prova. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu teria pego o guarda-chuva, certo? São coisas que poderiam ter acontecido, mas, dada uma condição, não aconteceram. E aí, geralmente, esses verbos são conjugados com um se acompanhando. Aqui a gente tem o que acompanhando, aqui a gente tem o se acompanhando. E o futuro do subjuntivo, um fato que pode se realizar, né? Então, quando eu estiver mais calma, eu converso com você. Quando eu estiver pronta, a gente prossegue com isso. É algo que pode se realizar, mas vamos lembrar que o subjuntivo, ele se refere a um desejo, a uma possibilidade, né? Então, é algo que pode se realizar. Quando eu estiver, quando eu quiser, eu falo com você. Esses tipos de verbo, eles são geralmente acompanhados pelo quando. Tranquilo? Por último, a gente tem o modo imperativo. E diferente de pretérito, passado e presente, a gente tem imperativo afirmativo e negativo. O que significa isso? Tempo afirmativo, imperativo, afirmativo. Quando eu estou orientando alguém a fazer alguma coisa. Quando eu estou ordenando alguém a fazer alguma coisa. Eu estou pedindo alguma coisa, né? Por exemplo, use álcool gel. Use, do verbo usar. Use álcool gel. Quando eu estou utilizando a forma imperativa negativa, orientando, pedindo, ordenando para que alguém não faça alguma coisa. Não saia de casa. Não fure a quarentena. Não seja irresponsável. Entenderam? Esse é o mais tranquilinho de todos. Imperativo, vamos lembrar de imperador, que dá ordem, que ordena, tananã, e a gente tem apenas esses dois tempos. Trouxe aqui 3 musiquinhas que representam bem cada um desses modos. Então, por exemplo, no indicativo. O que é o indicativo? Que está indicando um fato, uma certeza, uma verdade, um acontecimento. Que eu trouxe Velha Infância dos Tribalistas, um clássico da nossa música. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança, a gente brinca na nossa velha infância. Vejam que aqui são afirmações. A gente canta, a gente dança, a gente brinca, são afirmações, certo? São fatos que estão ocorrendo, são ações que estão efetivamente ocorrendo. No caso do subjuntivo, a gente está se referindo a desejos, a possibilidades, né? Então, espero que o tempo passe, espero que a semana acabe, espero que o tempo voe, para que você retorne, para que eu possa te abraçar. A gente tem também aquela música, acho que é da Ivete Sangalo, Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores dentro de mim, se eu não te amasse tanto assim. Esse tipo de letra de música se refere ao subjuntivo, que é um desejo, uma possibilidade, algo que não é concreto.
E o imperativo, eu trouxe a música da Pitty, Admirável Chip Novo, que tem várias ordens. A letra o refrão dessa música é um combinado de várias ordens. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva. São ordens, são imperativos, certo? Tá tranquila essa parte, gente? Pronto. Já foram os tempos verbais, que é aquela coisa que a gente tem um medo gigantesco, pelo menos eu tinha na minha época de escola. Pronto, já foi. Lembrando que esse conteúdo, ele é extenso, né, gente? Ele é dói para aprender. Então, como eu sempre digo para vocês não vão aprender isso só olhando para o slide, só me ouvindo falar aqui. É leitura, é estudo. Esse material está disponível para vocês, certo? Então, sempre que precisarem, consultem e analisem esse material. Porque agora a gente vai entender como é que a gente conjuga o verbo. Porque a gente sabe o que é preciso para conjugar. Mas como que eu vou conjugar? Vamos lá. Para conjugar, a gente tem alguns elementozinhos necessários também, né? Então, a gente tem os verbos regulares e os verbos irregulares. A gente viu em substantivo a questão do radical da palavra. Lembram quando a gente falou? Substantivo simples. Poxa, gente, eu esqueci agora, mas é... Poxa, eu vou colocar aqui nos comentários, eu esqueci, mas é o derivado. Bom, dente é um substantivo... Gente, eu realmente esqueci. Mas o derivado de dente é o dentista, certo? O que faz o substantivo dente ter essas variações é o radical dele. O radical nada mais é do que a raiz da palavra, certo? Radical, a raizinha da palavra. E aí, quando a gente fala que um verbo ele é regular, significa que o radical dele vai se manter em toda a conjugação. Vamos ver aqui no verbo amar. O radical do verbo amar é o AM. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Vejam que esse radical, em todas as conjugações, em todos os pronomes que ele vai passando, então singular, plural, pessoas do discurso, ele não se altera. O que altera é essa coisinha aqui do final, que a gente já vai ver o nome. Isso é um verbo regular, ele se mantém. E aí, se a gente vai para o verbo irregular, que é o verbo haver. Como é que a gente conjuga o verbo haver? Eu avo? Não. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. O radical do verbo haver é esse ave aqui, ó. H-A-V. Ele se mantém em alguma das conjugações, só aqui, né? E aqui. O resto é tudo uma grande bagunça. Quando o radical não se mantém na conjugação, a gente chama esse verbo de irregular. Beleza? Os verbos, eles são divididos em 3 conjugações. A primeira delas, terminadas em ar. Os verbos terminados em ar. Amar, sonhar, cantar, rezar, cozinhar, pregar, saltar. Verbos da primeira conjugação. Da segunda conjugação. Correr, sofrer, morrer, dizer, fazer, benzer. Verbos da segunda conjugação. E da terceira conjugação, sorrir, mentir, usufruir, fingir, tudo isso. Nossa, mas eu não expliquei o que é uma conjugação. A conjugação é a adaptação do verbo de acordo com o quê? Né? De acordo com aquelas coisinhas que a gente viu no começo da aula. Então, de acordo com o gênero que a gente está falando, de acordo com a pessoa do discurso, de acordo com o singular e plural, de acordo com o modo, né, o indicativo, subjuntivo e imperativo, é a adaptação do verbo. A gente está conjugando ele, a gente está adaptando esse verbo para cada um desses elementos. Mas, poxa, professora, e os verbos terminados em or? Compor, supor, propor, opor,
Todos esses verbos terminados em or. Eles também entram na segunda conjugação, junto com o ER. Por quê? Porque quando a língua de Portugal chegou no Brasil e foi se adaptando, a gente não tinha o OR, a gente tinha o ER. Então, vamos pensar no verbo pôr, né? Pôr do sol. Pôr do sol não, mas o sol está se pondo, né? O sol está fazendo o ato de descer. Não sei explicar isso, gente. Isso aí é com o pessoal de geografia. Mas enfim, o sol, o pôr do sol, né? Antes a gente não tinha esse pôr. Antes a gente falava o poer. Imagina, poer do sol. Aí, com a evolução da nossa língua, como a gente sempre conversa, a língua é um elemento vivo, é um organismo vivo que vai se alterando de acordo com a sociedade, de acordo com os usos, com a gramática. Cortaram esse E e aí deixaram só por. Então, por. Eu vou pôr tal coisa, certo? Só que aí, os verbos terminados em OR permaneceram na segunda conjugação do ER. Então, quando vocês precisarem se lembrar de onde os verbos terminados em OR, em qual conjugação os verbos terminados em OR se encaixam, é na segunda conjugação. Beleza? E aí a gente tem uma mágica chamada desinência verbal. O que é a desinência verbal? Olha só isso aqui, né? E a desinência verbal, lembrando, só vale para verbos regulares. A gente tem a palavrinha, o verbo amar. A gente tem o radical dessa palavra, que é o AM, certo? Tranquilo? AM. O verbo regular é quando a gente conjuga esse verbo e esse radical não se altera. Acabamos de ver isso. Tá vendo essas coisinhas pretas aqui? Essas finalizações? No caso dos verbos regulares, elas sempre se mantêm. Então, gente, conjugar verbo é um pouco mais fácil do que a gente pensa. Vamos lá, né? Aqui a desinência verbal, de acordo com a conjugação, o final permanece o mesmo para todos, de acordo com a conjugação, né? Vamos ver isso na prática porque está muito confuso. Se eu pego aqui para vocês a primeira conjugação, que é finalizada em AR. Amar, sonhar, pular, sentar. Primeira conjugação. E aí a gente está considerando o tempo verbal presente do indicativo. Indicativo indica um fato, certo? A gente acabou de ver isso. Presente, momento presente. O verbo amar. Opa! Errei aqui, gente, desculpa. Considerem aqui verbo cantar, tá bom? Aqui é verbo cantar. Desculpa, gente. Verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O verbo é regular, porque o radical deles, do verbo cantar, é esse cante aqui, ele não está se alterando, certo? Tá permanecendo aqui bonitinho. O que muda? A desinência verbal, que é a finalização. Corto o cante. Cortei todos os cantes aqui, só ficou a parte rosa. Coloco o PUL, que é o radical do verbo pular. Coloco aqui, só encaixo. Olha só, a desinência verbal, o finalzinho continua o mesmo. Eu canto, eu pulo, eu sonho. Tu cantas, tu pulas, tu sonhas. Ele canta, ele pula, ele sonhas. Isso acontece para todos os verbos regulares, independente do tempo verbal e da conjugação. Vamos ver aqui um segundo exemplo. A segunda conjugação, terminada em ER, correr, sofrer, morrer, moer, segunda conjugação. E aí agora a gente está falando do tempo verbal futuro, do pretérito, do indicativo. O que é isso, gente? Vamos lá. Indicativo indica um fato. Está indicando uma certeza, um fato. Ok? Futuro, algo que ainda vai acontecer. Do pretérito
pretérito. Pretérito é o que mesmo? Passado. Poxa, então o futuro do pretérito é algo que eu achei que no passado ia acontecer. Vamos lá com o verbo ler. Eu leria. Tu lerias. Ele leria. Nós leríamos. Vós leríeis. Eles leriam. Né? Então, futuro do pretérito. Eu leria um poema na sala de aula se eu estivesse indo para a escola. Certo? Verbo correr. Eu correria, tu correrias, ele correria. E aqui a mesma coisa. A gente vê que a desinência verbal, a desinência que é esse finalzinho aqui, se mantém tranquilamente, tá bom? Então, a conjugação dos verbos regulares é super tranquila, gente. É isso. É você identificar o radical das palavras, identificar a desinência e ir adaptando. Tranquilo? Gente, alguma dúvida? Podem mandar aqui no chat, podem mandar depois no WhatsApp. Vai ter exercício daqui a pouquinho no Moodle. Então, tranquilo. Uma coisa, eu vou deixar no Moodle uma tabela com todas as terminações. Lembrando, isso só vale para os verbos regulares. Mas eu vou deixar uma tabela com todas as terminações para ajudar vocês a estudarem. Para quando vocês estiverem lendo um texto ou fazendo os exercícios, vocês possam consultar essa tabela e ser só sucesso, tá bom? Ok, professora, a gente está falando aqui dos verbos regulares, é tudo bonito, é todas mil maravilhas, mas e os irregulares, né? Bom, gente, pelo fato deles serem irregulares, a gente não tem uma regra, que nem a gente acabou de ver, de identifica o radical, identifica a desinência verbal e só vai encaixando, né? Os verbos irregulares, eles dependem de estudo. A gente vai vendo, por exemplo, o verbo haver, eu não falo eu avo, eu não escrevo eu avo, eu escrevo e leio eu ei, entendeu? Então, o aprendizado dos verbos irregulares, eles dependem do estudo. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de alguns verbos irregulares. Tempo verbal, presente do indicativo. O que é o presente do indicativo? Indicativo indica um fato, algo que está acontecendo. Eu vou repetir isso várias vezes para que vocês lembrem como vocês têm que ler o tempo verbal para não se assustar com esse nome gigantesco aqui que aparece. Opa! Indicativo está indicando algo que realmente aconteceu, um fato. Presente, tempo presente. Tranquilão, certo? Então vamos lá. O verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Olha que esses daqui não tem nem o S no começo. Nós somos, vós sois, eles são. Não mantém o radical, é completamente diferente, é irregular. O verbo ouvir. Eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos. Tem uma cedilha aqui no meio. Irregular. Haver, que a gente acabou de comentar. Eu, ei, tu, as. Todos esses verbos aqui, eles são irregulares porque, basicamente, eles não mantêm o radical na conjugação, tá bom? Nesse caso, também, a gente pode ter milhares de verbos irregulares. Deixei aqui alguns exemplos, mas, basicamente, é estudo, estudo e leitura, tá bom? E se vocês tiverem dúvida com algum verbo irregular que vocês identificarem, poxa, professora, eu não consegui identificar o radical de uma palavra. Poxa, professora, eu não sei se esse verbo é regular ou irregular. Manda para mim. Manda aqui no chat, manda no WhatsApp quando vocês estiverem fazendo exercício. Fiquem à vontade, tá bom? A gente tem uma coisinha muito interessante que se chama locução verbal. Lembra quando a gente estava falando lá dos tempos verbais do indicativo, né? De tarde eu vou estudar. Acontece quando a gente usa mais de um verbo na frase, mais de um verbo na oração. Então vamos lá. Os mares foram navegados pelos piratas, certo? Foram é a conjugação do verbo ir. Navegados é a conjugação do verbo navegar, certo? Opa, acho que deu uma falha aqui no meu microfone, deu tudo certo. Opa, gente, desculpa. Foram é a conjugação do verbo ser, tá bom?
Eu vou só confirmar isso porque agora eu estou em dúvida. Mas é a conjugação do verbo ser. Desculpa, gente, erro grave. Vou colocar aqui no chat quando chegar nesse momento da aula. Porque já são 11 horas da noite quando eu estou gravando esse vídeo e eu tô cansada. Mas tá tudo bem. A gente mantém aqui a postura, tá tudo sob controle. Os mares foram navegados pelos piratas. Quando a gente está falando do verbo foram, é um verbo auxiliar, porque ele está acompanhando o verbo principal, que é o navegados. Entenderam? Então, quando vocês lerem uma frase, como aquela que a gente tinha visto no indicativo, de tarde irei estudar. De tarde vou estudar. Vou estudar. São dois verbos que constroem uma locução verbal. Tranquilo? A gente tem também as formas nominais do verbo, quando ele não está sendo conjugado em tempos verbais, né? Tempos verbais é tudo isso que a gente acabou de ver. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do pretérito. Isso são os tempos verbais. Tem o verbo na sua forma nominal, ou seja, ele não está sendo conjugado. Quando os verbos terminam em R, a gente chama de infinitivo. Amar, rezar, colher, estudar, né? São os verbos quando eles terminam em R. Ler este livro é um prazer. É isso. Ler este livro é um prazer. A gente tem os verbos no gerúndio, que são os terminados em NDO. Lendo, fazendo, estudando, contando, falando, ouvindo, NDO. Tranquilo? Estou lendo este livro que me recomendou. Estou lendo esse livro que me recomendou. Vamos lembrar dos pronomes indicativos? Esse, este e aquele. Isso aí, gente. E os verbos no particípio. Particípio terminados em DO. Lido o livro, faça um resumo. Lido, terminado, finalizado. São esses verbos que estão finalizados em DO. Tranquilo? Infinitivo terminado em R, gerúndio terminado em NDO, particípio terminado em DO. Essas são as formas nominais do verbo quando eles não estão conjugados em tempos verbais. Opa! Tem de novo a explicação de locução verbal. Então, fiquem 2 vezes com a explicação de locução verbal. Mentira, gente. Quando eu vou colocar o material lá para vocês, eu vou corrigir bonitinho. Uma coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês. Para essa aula não ficar muito lotada de coisa, para eu não deixar essa aula mais cansativa do que ela já foi, na terça-feira a Bruna vai falar sobre uma coisa muito importante sobre verbos, que é as vozes verbais. Isso se relaciona muito com interpretação de texto, e a gente sabe que interpretação de texto é a coisa que mais cai no vestibulinho da ETEC. Então, atentem-se, às 18 horas na terça-feira, plantão com a Bruna. Se não conseguirem assistir, é o que eu sempre digo, tá aqui gravado. Todos os plantões em que ela aborda sobre exercícios, interpretação de texto, tira dúvidas, complementa conteúdo aqui da aula de sábado, então não percam os plantões da Bruna, beleza? Chegamos no nosso momento de minutos de interpretação. Como eu já falei na aula passada, esses são os minutinhos em que a gente sempre vai deixar, a gente da equipe de português, algumas recomendações para vocês. Porque a gente está sempre falando que interpretação de texto é muito importante, que conhecimento de mundo, conhecimento de atualidades é algo muito importante para prestar a prova do vestibulinho da ETEC, e a gente sempre vai deixar um conteúdinho aqui que é rapidinho, acessível, fácil, para que vocês tenham acesso, tá bom? Dessa vez a gente trouxe, primeiro, uma página no Facebook chamada Língua Portuguesa. Se você clicar em cima de cada recomendação, você já vai acessar o link. Não é nada pago, a gente não vai deixar nada do Spotify,
do Netflix, de alguma coisa muito aleatória, porque a gente sabe que nem todos têm acesso, e a gente também não vai deixar uma coisa de 5 horas, né? Porque a gente sabe que vocês não têm tempo. Então, essa página da língua portuguesa, ela traz algumas dicas super rápidas e super interessantes sobre a nossa querida língua portuguesa. Então, imagina você estar descendo o feed do seu Facebook e de repente você aprende a diferença entre o uso dos porquês. Você aprende o uso da vírgula. É isso. Essa página, gente, estudos rapidinhos, dinâmicos, maravilhosos e super necessários para quem está aprendendo português. Tá bom? Um outro material que a gente trouxe foi um texto do Medium, que é uma plataforma que tem vários textos muito interessantes, que é Como conciliar estudo e saúde mental durante a quarentena. Todos nós, estudantes, estamos sofrendo muito, porque é uma doideira, né, gente? De uma hora para outra a gente teve que organizar a nossa vida para uma pandemia, a gente teve que organizar os nossos estudos de uma forma completamente diferente e muitos de nós nem sabem como fazer isso, eu diria todos. E eu me incluo nisso porque eu também sou estudante e um grande caos. Então é sempre importante a gente ler um pouquinho que a gente não tá sozinho nessa, sabe? Tem psicólogas falando sobre como é esse processo de estudar em casa, estudar por conta própria, se organizar por conta própria, como que a gente sente falta dos nossos colegas, como a gente sente falta dessa interação social, né? Além de que vocês estão exercitando a leitura de vocês, vocês estão adquirindo conhecimento, isso é muito importante para se preparar para uma prova. E para curtir, eu trouxe um vídeo de um canal que eu gosto muito, que é o Ludo Viajante, que ele tem esse vídeo rapidinho de 13 minutos que fala como a vida moderna esgota na sua mente. Basicamente, é falar por que a gente está tão cansado, né? Não sei vocês, mas todas as pessoas, incluindo eu, estão exaustas, é um mundo de informações que está vindo, é um mundo de conteúdos, então toda hora é um vídeo novo do TikTok, toda hora é um post novo, é uma live nova do Instagram, você abre a geladeira e tem uma nova live do Instagram rolando. Então, por que a gente se cansa tanto com isso? É um vídeo muito legal, esse canal ele tem alguns conteúdos sobre filosofia, muito interessantes, muito rapidinhos, muito divertidos, e que eu quis compartilhar aqui com vocês, tá bom? Gente, é isso. Não se esqueçam que, como eu já falei, toda terça tem o plantão com a maravilhosa da Bruna. Toda semana tem exercícios no Moodle e a gente sempre deixa um comentário, uma correção, alguma coisinha que ajudem vocês a entenderem o que acertaram, o que erraram, o que tiveram dúvidas, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos. Toda a equipe de português está disponível no WhatsApp ou por onde vocês preferirem chamar a gente. Fiquem em casa, fiquem bem, em segurança, usem álcool gel e grande beijo, até a próxima!